Fala aí galera, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Saudade de vocês, tem tempo que a gente não se vê, né? Então, tô aqui passando hoje para falar um pouco sobre técnicas de leitura em língua inglesa, tá certo? As técnicas de leitura variam muito de acordo com o que a pessoa está querendo de você, né? Ela coloca um texto e depois ela vai, obviamente, fazer as perguntas, que podem ser subjetivas, podem ser de múltipla escolha, julgar os itens, tá? Mas aí, como que você vai otimizar o seu tempo? Como que você vai ler esse texto de uma maneira mais eficiente, conseguindo ser rápido e respondendo de forma correta? Existem algumas técnicas de leitura, tá? Nós falaremos hoje de duas, que é o scanning e o skimming. Quando você usa um, quando você usa outro, o que é isso? O skimming é uma técnica de leitura usada para que você compreenda o texto de uma forma geral. Você pega a ideia principal. Nesse tipo de leitura, os detalhes não são importantes, tá certo? Os mínimos detalhes. Como que você vai saber o tipo de leitura que você deve fazer? Através do enunciado e das próprias questões, tá certo? Existe também a técnica de leitura chamada scanning, tá? O scanning, que vem da palavra scan, escanear, como o próprio nome já diz, ele pega os detalhes. Então você não vai... Mas se você for ter que ler o texto inteiro, aí que tá, não vai precisar você ler o texto inteiro, vai precisar você apenas ir na informação que estão pedindo para você, tá? E isso ajuda muito na hora de fazer uma prova de concurso, vestibular. Você vai ganhar muito tempo fazendo escolhendo a melhor técnica para você. O que vai ajudar você a optar pelo scanning ou o skimming? Bem, o enunciado da questão, né? E as próprias questões, os itens. Se ele quer termos específicos, você vai procurar por cognatos, que são palavras, né, parecidas nas línguas. Você vai encontrar palavras que giram em torno daquela temática que está no item. Se no enunciado falar de termos gerais do texto, então você não vai precisar saber do que está escrito em todas as palavras. O que é muito importante? O título, obviamente, do texto, se tem alguma imagem que você possa, né, ver melhor ali, para ter uma ideia do que está falando. O primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório, é importante vocês tentarem absorver o máximo de informações possíveis do primeiro parágrafo e do último, que é o encerramento. Geralmente é lá que você vai encontrar as informações do texto como um todo. E aí no desenvolvimento, né, nas demais linhas, é onde você encontra informações mais precisas. E isso ele vai pedir lá no item, tá certo? Então, muita atenção. O Enem, ele gosta de trabalhar esses dois tipos de texto, essas técnicas, tanto o skimming quanto o scanning, o PAS e os demais vestibulares, tá certo? Então é isso. Como é que você vai saber qual é a melhor técnica? Praticando muito, você vai praticar bastante, pegue textos, faça leituras de texto, vê palavras que se repetem, tá certo? Nesses textos, porque são palavras frequentes. Então se você tem alguma dúvida, na hora de treinar, pegue um dicionário, coloque do lado ali, tá? Por que o tradutor não é tão eficiente nesse caso? Porque você vai querer traduzir a frase inteira. E o dicionário você vai somente naquilo que você realmente está querendo saber, tá? Ele te prende, ele te obriga a entender o texto muito mais pela sua interpretação do que apenas pegando uma tradução de palavras ou frases, tá certo? Então use o dicionário em último caso, tá? Tente entender pelo contexto geral, tá bom? Se um texto for muito grande, eu até sugiro que você leia o enunciado, né, o título do texto, e já leia as perguntas, tá? Porque assim você vai ver
vai fazer uma leitura desse texto já direcionada naquilo que ele está perguntando, tá certo? Boa sorte aí, boa prática a todos, estamos sempre à disposição aí. Valeu, um abraço!